Eu creio que grandes coisas o Senhor vai manifestar no nosso meio. Tem alguém que estamos visitando hoje pela primeira vez? Não tem, né? Amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos iniciando dezembro. Hoje é o primeiro culto do mês de dezembro. E o nosso ano está virando. E como nós temos sempre por hábito, por costume, o mês de dezembro é o mês que nós ensinamos sobre finanças, ensinamos o princípio das primícias. O mês de dezembro é o mês em que nós falamos, especificamente dinheiro. Como assim, pastor? Pois é, nós não somos uma igreja de teologia da prosperidade. Você nunca nos viu fazendo campanhas, olha, traz aqui o seu envelope de semente, o seu voto, sua oferta de desafio. Nós não somos esse tipo de igreja. Mas nós cremos que nós somos prósperos. Você é próspero em nome de Jesus? Aleluia. Você precisa ter esse entendimento de que todas as coisas estão liberadas sobre a sua vida. De que você pode desfrutar de um bem que o Senhor tem para você. Na semana que vem, eu quero que o nosso futuro casal testemunhe a respeito do que o Senhor fez na vida deles durante esse ano. Então vocês vão se preparar, se programar, e na próxima semana vocês vão testemunhar a respeito de um grande cuidado, provisão do Senhor, mas também resultados de quê? Fidelidade para com o Senhor, resultados de uma semeadura que o Senhor lhes proporcionou, uma colheita. Então, como o obreiro ministrou aqui, não tem como você querer colher em um lugar também que você nunca semeou. É claro que a graça existe para todos nós, a graça está disponível para nós, a palavra nos diz que nós iremos colher onde outros semearam, mas eu quero te ensinar que você também precisa colher, até mesmo para que outros colham no lugar que você semeou, e que essa semeadura nunca seja interrompida. Você precisa ter esse entendimento, e eu quero falar sobre as primícias do Senhor. As primícias do Senhor. Então este mês de dezembro é o mês em que nós iremos ensinar você como você deve honrar ao Senhor com as suas finanças, como você deve até mesmo tratar com os seus recursos, porque tem pessoas que ganham grandes quantias de recursos e nada tem. Como diz a Bíblia, coloca num saquetel furado. Então imagina ali um coador de pano, se coloca lá, mas o fundo dele está rasgado, está cortado. Então dessa forma você não consegue prosperar, você não consegue ver resultados. E no nome de Jesus, dentro da palavra, nós te ensinaremos alguns princípios que você precisa observar no nome de Jesus, amém? Quantos precisam crescer na sua vida financeira? Você precisa? Eu preciso, necessito, quero e vou crescer no nome de Jesus, amém? E eu te convido a crescer junto comigo, aleluia, glória a Deus. Aumenta um pouquinho o fundo aí, por favor. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Ele é eterno. Diga comigo, Deus é eterno. Antes que tudo existisse, antes que tudo se formasse, Deus já era Deus. Deus já existia, Deus já governava, Deus já imaginava, já sonhava, já projetava grandes coisas para mim e para você. Nós, com a nossa mente natural, é difícil compreendermos isso, porque nós estamos acostumados a tudo ter um início e ter um fim. Naturalmente as pessoas nascem e chega um determinado momento, o que acontece com elas? Morrem, elas partem daqui, elas nos deixam. Então de tempos em tempos coisas acontecem, começam, você desfruta um meio e ele chega a um fim. Mas eu quero te dizer que quando você se relaciona com Deus, essas coisas, elas são eternas. Não existe um dia em que Deus nasceu.
passou a existir Deus. Não existe isso. Não existe um dia em que os dias vencerão a Deus e Deus deixará de existir, porque acabou. Deus, Ele é eterno. Aleluia. E a Bíblia diz lá no livro de Salmos, de número 90, versículo 2. Salmos de número 90. Salmos não é contado por capítulos. Tinha um tempo que eu queria falar isso, né? Porque às vezes eu vejo os irmãos, abra no livro de Salmos, capítulo 90. Salmos não tem capítulos, Salmos tem números, tá? Os outros livros são ordenados por capítulos, mas o livro de Salmos é numeral, é número. Então, de número 90, versículo 2: Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Você pode se gloriar no Senhor, porque tudo que você conhece, todos os santos, todas as instituições, todas as religiões, eles começaram a existir um dia e terminaram em um dia. Não existe um ser que é eterno, que não tem início de dias e nem fim de dias. Isso é Deus. Ninguém explica Deus. Se você tentar explicar, você vai se confundir, porque ninguém explica Deus. Esse Deus eterno, Ele age através de princípios. Diga comigo: Deus, Ele age através de princípios. Esses princípios, eles são seguidos. Eles não podem ser simplesmente ignorados. Existem coisas que em alguns momentos eu e você não concordamos. Acontece uma enfermidade em que você não gosta, você não concorda com aquilo, mas você precisa lidar com aquilo. Mas em se tratando de Deus, Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Os princípios da palavra de Deus devem ser observados, porque se você não observar esses princípios, você não vai desfrutar de uma vida cristã abundante. Você não vai desfrutar da plenitude do Espírito para com a sua vida. Um casamento mais que feliz, uma vida financeira próspera, abençoada, uma vida profissional onde você tenha êxito, uma vida ministerial onde você tenha a alegria de estar reunido com os seus irmãos. Amém? Coloca as cadeiras no meio, tá? Não coloca na parede não, por favor. E nós precisamos compreender isso. Os princípios da palavra de Deus, eles devem ser observados. E tem princípios, aquilo que é um princípio, ele não é um princípio hoje e amanhã deixou de ser um princípio. Aquilo que é verdade hoje não deixa de ser verdade amanhã. Aquilo que é uma maneira correta de proceder hoje não deixa de ser uma maneira correta de se proceder amanhã. Muitas pessoas estão tentando reescrever a Bíblia. Esses dias ouvia alguém intitulado de pastor dizendo que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia precisa ser reordenada, porque as coisas que foram escritas ali, elas foram para uma sociedade, para um tempo específico. Mas eu quero te dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. A palavra do Senhor diz que as suas palavras se renovam a cada manhã. Então existem coisas que você olha, que você lê e elas apontam para Cristo. De fato, não tem como você cumprir aquilo. Nós ensinamos isso, as coisas da velha aliança. Mas dentro da velha aliança você sempre percebe a sombra de Cristo, as coisas apontando para Cristo, levando você a enxergar a Cristo. Mas não venha com essa história de querer reescrever a Bíblia,
Não venha com essa história de que a Bíblia está desatualizada, porque Deus, Ele é Deus, antes de que todas as coisas se formassem. E sempre que as nossas vidas não estiverem de acordo com aquilo que está na nova aliança, a promessa de Deus, na condição de você agora ser um justificado em Cristo Jesus, todas as vezes que você estiver vivendo algo de maneira diferente, você precisa se voltar para as Escrituras e falar: Senhor, me traz clareza e revelação, porque a minha vida não está em linha com o que está escrito na tua palavra para mim. A palavra do Senhor diz que nós iremos desfrutar do melhor dessa terra, que você vai colher a 30, 60, 100 por um, que você vai ter para dar e não ficar tomando emprestado. Você precisa perceber o que pode estar diferente e que você não está vivendo. Você já viu aquelas pessoas que vivem uma vida inteira de dificuldade financeira? Você conversa com eles: e aí, meu irmão, como que tá? Conta as bênçãos. Ah, se tivesse bênção estava bom, né? Mas tá bom, estou levando, estou vivo, é o que vale. Não, não é o que vale. Você não foi criado simplesmente para viver. Você não foi criado simplesmente para comer, beber e dormir. Você foi criado e gerado para desfrutar do melhor dessa terra. Amém. Sempre se volte para o princípio, quando Deus criou o homem, com o propósito de se relacionar com o homem, de desfrutar da comunhão com o homem. Deus o colocou em um jardim, e nesse jardim tinha tudo que o homem precisava. O homem não precisava trabalhar até aquele ponto. O homem simplesmente tinha que desfrutar, cultivar o jardim. Cultivar é dar aquela manutenção das coisas que já estavam prontas ali, né? Conferir, fiscalizar. Mas não era aquele trabalho braçal para ter que produzir para poder depois comer. Não, ele desfrutava do jardim. Eu quero te dizer que esse princípio, diante de Deus, para com a sua vida, continua de pé. O Senhor não quer que você simplesmente trabalhe só para comer. O Senhor não quer que você simplesmente trabalhe a troco de energia elétrica, água e um aluguel. O Senhor quer que você desfrute com a sua família. O Senhor quer que você tire férias uma vez no ano, às vezes, quem sabe, 2 vezes no ano, nas férias escolares. O Senhor deseja que você, de tempos em tempos, possa proporcionar para a sua família um jantar agradável, que você possa convidar irmãos para ter momentos de comunhão, sem ser aquela, como que chama? A vaquinha ali, né? Tem o kit crente, sem ser com o kit crente. Olha, cada um leva o seu refrigerante e a sua carne. O Senhor quer que você promova momentos de alegria para outras pessoas, porque você é próspero. Você quer isso para a sua vida? Eu creio que o Senhor tem isso para todos nós. Esses dias eu saí com um irmão e ele testemunhava algo. Eu chamei e falei: irmão, vamos almoçar? E nós fomos almoçar, e nós fomos num bom lugar para almoçarmos. E ele, com os olhos lacrimejando, ele falou: pastor, você não sabe a alegria que eu tenho de poder estar aqui hoje. Eu falei: por que, irmão? Ele falou assim: olha, pastor, tem muitos, mas muitos anos que eu não tenho essa liberdade de poder sair, pedir algo para comer, sem me preocupar no preço que vai ficar, porque o Senhor começou a mudar a minha sorte. Quero te dizer isso que o Senhor tem para você. Nós somos muito habituados, quando você vai sair para comer, é algo que nós precisamos renovar a nossa mente. A primeira coisa que você pega, às vezes pega o cardápio, não para olhar o que tem para comer, mas você dá uma conferida ali nos preços. Se os preços estão mais ou menos dentro do seu bolso, aí você começa a olhar ali o que tem de opção. Mas de repente, irmãos, eu já tive situações assim.
sei se a Micheline se lembra. Nós entramos dentro de uma churrascaria, sentamos à mesa. Quando nós abrimos o cardápio, tudo assim, 150, 170, 190. E aí nós olhamos, eram 2 casais, olhamos um para o outro. Vamos para outro lugar? O garçom chegou, todo em pé lá, né? O que nós podemos te servir? Eu não me lembro se a gente pediu uma água, alguma coisa assim, e fomos embora. Mas eu quero te dizer, o Senhor não tem uma vida de restrições para nós. Você precisa saber administrar aquilo. Não estou falando que todos os dias de segunda a segunda vai ser assim, tá? Tomara que o Senhor te prospere e que você viva isso, né? De segunda a segunda. E lembra de me chamar. Mas não estou dizendo que todos os dias vão ser assim, mas que os dias que você quiser proporcionar isso para sua família, não vai te fazer falta no outro dia. Você não vai ter que estar tirando da água, da luz, para poder, e aí no outro dia você tem que se virar dinheiro para pagar o aluguel, a água, completar a luz. Não, o Senhor vai te dar em abundância, amém? Amém. É para isso que nós estamos caminhando. Mas a palavra nos fala dos princípios, e nesses princípios eu quero falar nesta noite com você. E lá em Provérbios capítulo de número 3, versículo 9, olha o que diz: honra ao Senhor com os teus bens. Então a pessoa que tem bens, ela não é uma pessoa completamente restrita. Não é uma pessoa completamente restrita. Olha aí que versão interessante. Adore a Deus oferecendo-lhe o que sua terra produz de melhor. Vai no versículo 10. Faça isso, e os seus depósitos, perceba que não é um só depósito, você tem vários depósitos, ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Uau! Olha o que a palavra diz. Porque você precisa honrar ao Senhor com os bens, com aquilo que você tem. As pessoas olham e dizem: pastor, mas eu não tenho muita coisa, ou eu não tenho nada. Olha, deixa eu te falar, ninguém é tão pobre nessa terra que não tenha nada. Como assim? Não, até se você pegar um mendigo aí na rua, ele tem um cobertor. Então ele tem algo. Se você pegar alguém que está ali pedindo moeda no sinal, ele tem um chinelo furado, rasgado, mas tem. Certa vez, uma senhora, ela falou: pastor, eu não posso ofertar porque eu não tenho nada. Isso aí aconteceu na nossa igreja lá no estado do Rio de Janeiro. Eu não posso ofertar ao Senhor neste ano porque nós não temos nada, eu não tenho nada, eu gostaria de ter. Ora comigo, pastor, para que Deus me dê algo. E o pastor orou com ela, orou, abençoou a vida dela para que a sorte dela mudasse. Eu não sei se você se lembra, há uns 6 anos atrás, houve uma grande chuva na virada do ano, nos primeiros dias de janeiro, lá no estado do Rio, e várias casas foram soterradas, barracos de favelas foram destruídas. E aí a mesma irmã chegou: pastor, ora por mim, eu perdi tudo que eu tinha. Eu falei: mas como assim? No culto da virada só falou que não tinha nada, agora só perdeu tudo. O que aconteceu? Não, a chuva levou meus móveis, levou meu barraco, levou minhas panelas. Mas a senhora falou que não tinha nada. Você percebe que às vezes a consciência, o entendimento de ter e não ter, ele é diferente nas circunstâncias que você está vivendo. Eu quero te dizer que você é próspero. A sua mente precisa compreender que você é próspero. Se você tiver uma mente próspera, você vai agir como pessoa próspera. Agora, se você tiver dinheiro, tem dinheiro, mas a sua mente não é próspera, você vive como um avarento. Você vive como uma pessoa que tem,
mas tudo que ela tem medo de perder. Tem medo de perder. Esses dias eu conversava com alguém, eu não me lembro aonde que foi isso, e a pessoa falou: olha, o meu marido, o meu sogro tem muito dinheiro, mas vive a vida lá naquela mercearia, trancado lá atrás da grade, andando numa belina velha que ele comprou não sei quantos anos atrás, cheio de posses e cheio de fazenda. Os filhos estão só esperando ele fechar os olhos para torrar tudo. Percebe? As pessoas têm dinheiro, mas não são prósperas na sua alma, não tem uma mentalidade de que aquilo tem que servir a você e não você servir ao dinheiro. Guarda esse princípio: o dinheiro precisa servir a sua vida e não você servir ao dinheiro. O dinheiro tem que ser uma ferramenta nas suas mãos e não você trabalhar para o dinheiro. Eu tenho que trabalhar porque senão eu vou perder o que eu tenho, eu tenho que guardar porque senão alguém vai vir e vai me tomar. Não, você precisa saber lidar, trabalhar com ele, crescê-lo, aumentá-lo, mas nunca ser escravo dele. Ele precisa estar sujeito a você. Amém? E a palavra do Senhor começa a nos ensinar sobre isso. Esse ano nós estaremos no nosso culto da virada, no dia 31, às 9h30, 10 horas, nós vamos ajustar o horário, onde nós vamos ter o nosso culto, e nós vamos trazer as nossas ofertas ao Senhor. Vamos proporcionar os envelopes, durante a semana vamos organizar isso, os envelopes específicos, e nós temos alvo como igreja. Eu vou compartilhar isso com os irmãos na semana que vem, e nós temos um objetivo de algo que nós queremos alcançar no Senhor. Mas nós só iremos alcançar se nós entendermos que tudo que nós temos é do Senhor, é a serviço do reino. E quando você investe aquilo que o Senhor tem te dado, também no reino, você tem um retorno muito grande, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, o que é primícias? Porque às vezes a gente fala de primícias, mas ninguém sabe uma definição correta de primícia. Segundo o dicionário Aurélio, são os primeiros frutos, os primeiros lucros de algo que se empreende, de algo que se obtém. Então, as primícias é aquilo que eu separo primeiramente para o Senhor. O nosso dízimo, ele deve ser um resultado das primícias. Você não deve simplesmente pegar o seu planejamento mensal, olhar, coloca lá, renda, R$2.000, aluguel, prestação, isso, e lá no último fica o dízimo e fica em branco, porque se sobrar, eu dou o dízimo. Pois é, isso não é primícias. Eu já falei uma vez, quando as pessoas agem assim, para com Deus não tem valor. A igreja recebe, nós precisamos do valor que entra, nós vivemos e nos mantemos disso. Mas se você paga tudo primeiro, para depois você separar o dízimo diante do Senhor, é como se você não estivesse fazendo nada. Você consegue compreender isso? Porque para o Senhor é o primeiro. O Senhor não divide a cadeira dele com ninguém. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único. Ele é o único. Ele deve ser o centro da sua vida. E a importância das primícias, nós precisamos compreender que tudo que nós temos, nós recebemos do Senhor. Você tem convicção disso aí? Que o homem nada tem se antes do céu não lhe for dado? Você tem convicção de que a casa que você mora foi o Senhor quem te deu? O carro que você anda foi o Senhor quem te deu? As roupas que você se veste foi o Senhor quem te deu? Pastor, mas aí não, eu fui lá, trabalhei, paguei, eu fui na loja.
Não estou falando disso. Se o Senhor não tivesse te dado saúde, força, vigor, nada disso você estava desfrutando. E às vezes as pessoas dizem: ah, mas eu estou na graça, eu não preciso disso. Pois é, a Bíblia diz que Paulo disse: olha, eu não tornei a graça na minha vida vã. Antes trabalhei mais que os demais. Paulo era o apóstolo da graça. Paulo, ele escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. Paulo, ele era cumpridor de detalhes. Ele falava: olha, daqueles lá, dos quais eu sou cumpridor, não falho. Ele podia se orgulhar disso. Não era que ele estava se engrandecendo, mas é porque ele não estava mentindo a respeito de si mesmo. Então eu quero te dizer que existem coisas que são do Senhor e não devem ser tocadas. No tabernáculo havia 3 espaços: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio, todos nós podemos entrar. É o primeiro pátio que todos nós podemos ser recebidos. O lugar santo, somente os sacerdotes e os levitas tinham acesso. Porém havia um lugar que era só de Deus. Só Deus estava ali, que era o santo dos santos. Uma vez por ano o Senhor permitia o sumo sacerdote, não era nem o sacerdote, o que estava acima do sacerdote, o sumo sacerdote, entrar. E se ele estivesse em pecado, diz a palavra que ele morria imediatamente. Ele entrava com o sangue da aspersão e aspergia sobre o propiciatório. E se o Senhor aceitasse a oferta, aquele sacrifício pelo perdão dos pecados da nação, ele saía vivo. Se o Senhor não aceitasse, ninguém podia entrar lá para tirar ele. Uma corda estava presa aos seus pés e ele era arrastado lá de dentro. Esse era o lugar só de Deus. Deus é um Deus de princípios. Princípio é algo que é eterno, que nasceu com Ele e vive com Ele eternamente. Tem coisas que são do Senhor. Tem coisas que são do Senhor. Existe uma frase na língua inglesa, eu não sou, o melhor pronunciador aqui do inglês. First ter fist significa que as primeiras coisas vêm primeiro. Mas isso é muito lógico. As primeiras coisas vêm primeiro? Quero te dizer, as coisas mais importantes vêm primeiro. Então deixa eu te mostrar como que nós, naturais, homens, lidamos com isso. Nós conhecemos o que é importante em nossas vidas, de acordo com as nossas palavras e as nossas atitudes. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o seu coração. E o seu dinheiro, ele diz a respeito daquilo que você ama, daquilo que você tem uma maior afeição. Então você diz: eu amo ao Senhor. Deus é muito bom comigo. Deus é o primeiro na minha vida. Mas você não tem coragem de dar o dízimo, você não oferta. Como que Deus é o primeiro na sua vida? É o primeiro depois de quê? Então existe um ditado que o segundo é o primeiro perdedor. Entendeu? O segundo é o primeiro perdedor. Não existe, você quer dizer, vice-campeão. Não, é o primeiro perdedor. É só para não ficar tão ruim assim, É o primeiro que perdeu.
o outro é o segundo que perdeu, é o terceiro que perdeu, e assim vai, a lista vai aumentando. Então eu quero te dizer que a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro mostra qual é o lugar de Deus na nossa vida. Na Bíblia, são 117 versículos falando especificamente da palavra dinheiro. Quantos versículos? Mas ao longo da Bíblia são 2000 assuntos tratando sobre dinheiro. 2000 assuntos tratando sobre dinheiro, de maneira direta e indiretamente. Será que isso tem uma importância para mim e para você? Sim ou não? Se não tivesse, não seria tão citado dessa forma. Aquilo em que primeiro nós aplicamos, o nosso dinheiro demonstra onde está a nossa prioridade. Então você tem o seu orçamento mensal, e você faz ali o seu levantamento, e você faz a sua escala de prioridades. E o que você coloca na ponta? Aquilo que você mais tem medo de que o dinheiro falte. Às vezes é o financiamento da casa, água, luz, a prestação, um supermercado, escola, plano de saúde. Você coloca lá no topo aquilo que você não pode deixar de pagar. Nós já ouvimos muita coisa. Você pode deixar de pagar tudo, menos pagar o plano de saúde, menos deixar de pagar o que? Faculdade, o cartão de crédito. Você pode deixar de pagar tudo, mas não deixe de pagar o seguro do carro, não. Aí no mês que você não pagou o seguro, bate o carro. Aí o outro, o devorador, eu sabia, o devorador está agindo. Não, irmão, deixa eu te falar. Você tem que colocar o Senhor no centro de todas as coisas. É o Senhor no centro de tudo. O que deve vir em primeiro lugar no nosso coração deve ser o Senhor. O Senhor. Então quem ama, quem diz que ama o Senhor e tem atitudes diferentes, de maneira prática, de fato não ama ao Senhor. Não ama da maneira que diz que ama. Entende? Lembra do texto, da frase, quem ama, cuida. Mas eu estou cuidando de Deus, não é Deus que cuida de mim? Pois é, você está cuidando da noiva do cordeiro. Vai chegar o dia que o cordeiro vai vir e perguntar, noiva, te faltou alguma coisa? Faltou isso, mas eu deixei os recursos com ele. Vem cá, por que você não cuidou bem da minha noiva? Por que você deixou faltar isso para minha noiva? Por que você percebeu a casa da minha noiva caindo e a sua só melhorando? A Bíblia diz isso, lá em Abacuque, que eles estavam preocupados com as suas casas apaineladas, enfeitadas, enquanto a minha casa está sendo destruída, caindo aos pedaços. Isso aí fala algo para mim e para você. Mas eu quero te ensinar 3 exemplos para nós não demorarmos nessa noite. O primeiro exemplo, Adão e Eva. O Senhor foi tão claro com Adão e Eva que algo era exclusivo de Deus. O Senhor falou, olha, eu vou te colocar no jardim, tudo você pode comer à vontade, livremente, abertamente, mas esta árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é minha, não coma. Se você comer, você vai morrer. Porém o diabo, ele vem com a tentação de sempre tocar naquilo que é de Deus. Todos os meses, por mais que você haja em fé, no momento de você separar o dízimo, o diabo lança setas na sua mente. Mas esse mês você está mais apertado, você vai dizimar assim mesmo? Nossa, logo esse mês que apareceu a Black Friday, você vai dizimar, você poderia comprar aquilo lá.
todos os dias que você vai tirar o recurso, o dinheiro, a oferta, o diabo lança setas na sua mente, dizendo que aquilo pode faltar. Mas eu quero te dizer, ele está querendo que você toque naquilo que é de Deus. Naquilo que é de Deus. Mas nós estamos aqui para abrir os seus olhos, porque Deus nos deu poder e autoridade para sujeitar. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas havia algo acima da nossa autoridade. Ao ver a árvore, eles deveriam se lembrar que eles estavam sujeitos a Deus. As coisas eram sujeitas a eles, mas eles eram sujeitos a Deus. E por não observarem este princípio, por não guardarem aquilo que era de Deus, eles tocaram, eles foram expulsos, deixaram de viver toda a bondade que Deus tinha planejado só para eles. O que eu quero te mostrar nessa noite? Faça provas com o Senhor. Deus não vai te deixar faltando. Eu tenho visto que tem irmãos que estão prosperando, estão crescendo financeiramente, mas eles são rigorosamente fiéis, são criteriosos nos seus dízimos, levam na célula, trazem nas reuniões de culto. Isso é o que? Favor de Deus sendo acrescentado sobre a sua vida. Eu quero te dar motivos para você agradecer ao Senhor, por mais que você já o tenha. Mas eu estou aqui com a missão de abrir os seus olhos, de te mostrar, você não tem nada se Deus primeiramente não te der. Seja grato ao Senhor. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5, de Caim e Abel. Aconteceu que no fim de uns tempos, vou ler na minha versão aqui, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então eu quero te mostrar que algo aconteceu no fim de um tempo. Então nós estamos nos aproximando para onde? Para um fim de um tempo. Porém, neste período, alguém chamado Caim, ele trouxe do que tinha sobrado. Falou: sobrou aqui umas melancias, sobrou aqui. Já viu o varejão de domingo? Que cai tudo para R$1,99? Você vai lá na segunda, quarta e sexta, está R$3,49, e no domingo, nós fomos pedalar domingo, tinha uma fila enorme ali na Pitangui, mas muito grande, do pessoal esperando para entrar no varejão lá, porque estava tudo a R$1,99 no domingo. E aí, eu falei: Deus, Caim estava trazendo a banca de R$1,99 que tinha sobrado. A goiaba já não estava tão verdinha, tão bonita, as melancias já estavam amarelando, as folhas já estavam um pouco murchas, e ele trouxe dos frutos da terra aquilo que estava sobrando. Porém Abel olhou e separou. Qual foi o primeiro novilho que nasceu? Foi esse aqui. E ele olhou, examinou ele, viu que ele não tinha defeitos, não tinha perna quebrada, não tinha um hematoma. Ele falou: olha, esse é o mais bonito, o mais importante. Às vezes através dele seria o que eu teria uma melhor linhagem, mas ele é do Senhor. Ele é do Senhor. E Abel trouxe
das primícias do seu gado. Ele trouxe todos aqueles primeiros animais que haviam nascido e entregou ao Senhor. Entregou ao Senhor, sacrificou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Porém, de Caim, o Senhor falou: olha, eu não preciso de resto. Eu não faço nada com isso. Para começar, eu nem como essas coisas. Então, pode descartar. Não quero. Eu quero te mostrar algo poderoso agora. A Bíblia diz que Caim ficou extremamente irritado e ele assassinou o seu irmão. Primeiro homicídio da Bíblia. Ele assassinou o seu irmão. Abel aparece em um capítulo e no mesmo capítulo ele já desaparece para sempre. Morreu. Acabou a história de Abel. Não se conta outra coisa. Não fala se ele teve filhos, não fala se ele viveu quantos anos, não fala o que ele construiu, o que ele adquiriu. Mas lá em Hebreus capítulo de número 11, versículo 4, tem algo forte para você compreender. Este homem que viveu um capítulo só, ele foi incluído nos heróis da fé. A galeria de heróis da fé, ele aparece. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado o que? As suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Eu quero te dizer que existem ofertas nas nossas vidas que destravam por completo. Existem ofertas nas nossas vidas que são decisivas. E às vezes você olha, chega e trata esse momento da oferta como um momento comum. Lá vem o pastor falar de dinheiro de novo. Ah, tá aqui, tira a nota de 2 e põe. Estou te falando de valores, não. Eu quero te ensinar sobre princípios, prioridade. Nem sempre, isso que eu vou falar depois, que está na outra parte. Cairia muito bem aqui, mas não vou antecipar não. Mas eu quero te dizer que a sua oferta, ela vai falar de você para com Deus. Olha, esse realmente confia no Senhor. Esse realmente me ama. Não, esse aí confia em carros e em cavalos. Esse confia naquilo que ele tem. O meu salário, o meu dinheiro, a minha casa, a minha conta, os meus bens. Quero te dizer, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é do Senhor, que me permite desfrutar, que me permite viver. E eu vivo muito bem, para a glória do Senhor. Vivo bem. Sempre podemos comer, podemos viajar, podemos passear, proporcionar algo diferente. Nada demais, nada fora da nossa realidade, mas que outras pessoas que têm o mesmo recurso não conseguem viver a vida que nós vivemos. Quero te dizer, você precisa ter uma mente de que você é amado pelo Senhor, de que você é próspero e de que todas essas coisas foram criadas para você. Mas existem pessoas que estão usando no seu lugar, porque você ainda não se apropriou da sua herança. Mas o filho, ele não retém nada, está nas mãos do Pai. É do Senhor, é tudo seu. Se ele pedir, está na mão. Se ele não pedir, eu estou usando. Vou desfrutando, aproveitando, até que ele venha. E Abel entendeu esse princípio. Mas existe algo
que nos fala de uma atitude prática, que foi através de Abraão e Isaque. A Bíblia diz que o Senhor falou com Abraão: olha, eu vou te prosperar, vou te crescer, vou te fazer pai de multidões, pai de nações, antes que ele mesmo tivesse filhos. E depois ele se empolgou, a sua esposa, ficou muito feliz com tudo isso, mas ela via que a idade já estava avançada, e ela falou: eu tive uma ideia, nós vamos fazer um filho, porém você vai fazer um filho com a minha serva, e esse filho vai ser meu, e nós vamos cuidar dele, e assim a promessa do Senhor vai se cumprir. E quando ele agiu dessa forma, agiu pela força do seu próprio braço, com a sua inteligência, com a sua habilidade, com o seu raciocínio, o Senhor ficou sem conversar com ele 13 anos. E depois o Senhor volta a falar com ele: sai para fora da tenda, olha para os céus, olha para a areia do chão, é assim que vai ser a tua herança. E a mulher dele riu. 90 anos, ter filho. O Senhor falou: por que ela está rindo? Daqui 9 meses você vai ver o resultado. Daqui a 9 meses. E assim passou o tempo, e estava lá Sara com uma criança no colo, lá no consultório da pediatria, e eles falam: não, seu bisneto. Não, é meu filho. Como assim? É, meu filho. E aí o Senhor começa a trazer um renovo, uma alegria. Mas chega um dia que o Senhor fala: Abraão, Senhor, você me ama? Claro que eu te amo, Senhor, te amo muito. Me dá o teu filho, teu único filho. A palavra do Senhor diz que Ismael não foi contado diante de Deus como filho de Abraão. O Senhor o tirou de lado, e o Senhor falou: traz teu filho, teu único filho. Estou te avisando, você só tem um filho, o que eu te dei. O homem nada tem se do céu não lhe for dado. Esse filho quem te deu fui eu. Senhor, mas e a promessa? Agora que estou aqui, menino com 10 anos, 20 anos, nós dois criando uma afinidade, saindo para pescar, cuidando de cavalos. E aí o Senhor falou: traz e me entrega. E diz a palavra do Senhor que ele chamou seu filho, chamou os seus servos, foram andando, e chegou no pé do monte. Eles disseram: olha como que era a fé de Abraão. Ficai aqui, eu e meu filho iremos oferecer um sacrifício e voltaremos. Esse homem tinha uma grande fé. Ele já sabia no seu coração o que ele ia fazer. Já estava tudo preparado, ao ponto que ele pegou o seu filho, colocou ele em cima de uma pedra, preparou tudo ali para que o filho fosse imolado. E na hora que ele levantou o cutelo para matar, o Senhor bradou: Abraão, não faça isso, não faça isso, já está tudo preparado. E ali ele viu um cabrito engarranchado no meio dos arbustos, foi lá, pegou ele, substituiu pelo menino, imolou, sacrificou o Senhor. E o Senhor falou: agora eu sei que você me ama, que tudo que você tem é meu, e essa aliança agora, ela é com você. Tudo que eu tenho é seu. Aleluia. Eu quero te dizer que nós estamos nessa aliança, de tudo que é de Deus é meu e seu, e tudo que é meu e seu é do Senhor. E dessa forma nós podemos desfrutar e viver uma vida mais que abundante. Dar Isaac, às vezes nós ouvimos: olha, oferta o seu Isaac. Já ouviu esse jargão? Não, você tem que dar uma oferta de amor, de sacrifício. Oferta o seu Isaac. Quero te dizer, ofertar o Isaac
nem sempre vai ser a maior quantia ou o melhor, mas sempre vai ser o primeiro. Sempre vai ser o primeiro. Você precisa entender que ofertar o seu Isaac é você entregar o primeiro para o Senhor, é você dizer: Senhor, é tudo seu. Isso que eu estou colocando representa o meu melhor, que é do Senhor. Quando nós ofertamos na oferta de primícias, nós não trazemos uma oferta como nós fazemos a oferta semanal. Nós oramos ao Senhor, nós falamos: Senhor, o que eu posso ofertar? O que esse ano eu posso oferecer ao Senhor? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Todos os anos nós temos ofertas diferentes, e sento com minha esposa, a gente olha, conversa, pergunta: e aí, o que nós podemos ofertar esse ano? Porque nós sabemos que aquilo que nós apresentamos no primeiro momento do ano vai refletir durante todo o ano seguinte. Esse ano, enquanto muitos reclamaram, enquanto muitos choraram, muitos estiveram desesperados, o Senhor aumentou a nossa renda. Foi um dos melhores anos de 2015 para cá. Foi o melhor, de 2015 para cá foi o melhor. Mas por quê? Porque nós temos aprendido a confiar no Senhor, temos aprendido a caminhar no Senhor nesse descanso. E tudo que nós pensamos, pedimos e imaginamos, o Senhor faz o quê? Infinitamente mais. O Senhor nos abençoa. Fomos lá, falei: vou andar de bicicleta. Fomos, compramos bicicleta, e de repente, 2 meses seguintes, a nossa bicicleta quase que dobrou de valor. Falei: uai, será que eu vendo para me ganhar um dinheiro agora? Não, mas o Senhor me mostrou: olha, eu te prosperando. Enquanto muitos querem o mesmo equipamento que vocês estão pagando mais caro, mas você vai pagar mais barato, ou quer dizer, o seu dinheiro vai multiplicar. E hoje, se eu vender ela, eu vendo mais caro do que eu paguei ainda, porque o Senhor nos prosperou. Amém. As coisas vão acontecendo, nós não ficamos correndo atrás de negócios, eles vão simplesmente aparecendo, as oportunidades vão chegando. E eu quero te ensinar que você precisa caminhar nesse princípio de fé, crendo que o Senhor sempre vai fazer muito mais na sua vida. Não fique preocupado se você tirar o dízimo vai faltar. Não fique preocupado se você trouxer uma oferta diferente ao Senhor vai faltar. Não vai, porque Deus é quem te sustenta, Ele é quem te provê, Ele é quem te alimenta, Ele é o seu sustento. Amém. E é em cima disso que eu quero orar com você nesses dias. Quero te dar esta oportunidade de você apresentar ao Senhor as suas primícias. Romanos capítulo de número 11, versículo 6. Pode ficar de pé. Quero pedir os servos para pegar os elementos também, que nós iremos cear. Que esse é o princípio da palavra do Senhor para as nossas vidas. Versículo 16. Versículo 16. Pois, se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isto quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Quando você tira uma oferta ao Senhor, quando você devolve o seu dízimo, você está dizendo: Senhor, todo o recurso que o Senhor deixou nas minhas mãos já está consagrado. E você percebe que as coisas começam a acontecer para você.
Aluguel, ao invés de aumentar, abaixa. O carro, ao invés de dar manutenção, ele fica mais econômico, você não percebe por quê. As coisas começam a se multiplicar na sua vida. O gás, quem cozinha em casa aí todos os dias? Nós ligamos o fogão todos os dias também, com exceção dos dias que nós não estamos, é óbvio, mas estando em casa todos os dias nós usamos o nosso fogão. Mas eu creio que tem poucas pessoas que cozinham e que o seu gás dura 7 meses, 8 meses. Então, tem poucas pessoas, mas existem. Por quê? Fidelidade de Deus. Fidelidade. Aí você pega o outro lá, que faz comida também, a mesma frequência, só tem uma família lá de 4, 5 pessoas. O gás é 3 meses, 4 meses. Quando dura isso? Quero te dizer, existe a bênção da multiplicação. Aquilo que você põe as mãos é abençoado. Mas é abençoado quando você consagra ao Senhor. Senhor, está aqui, estou tirando. É do Senhor, é do Senhor, é do Senhor, é tudo do Senhor. Quero te dizer, essa bênção é sobre a sua vida no nome de Jesus. E nessa noite nós iremos cear. E nessa ceia você vai renovar da sua parte para com o Senhor esta aliança, nessa fidelidade. Falar: Senhor, 2020 eu não consegui ser fiel, às vezes todos os meses dizimar, ofertar, mas eu estou encerrando 2020 e eu quero começar 2021 de maneira diferente. Não aceito ficar sem dizimar, não aceito deixar de ofertar nos cultos. Quero trazer uma oferta generosa ao Senhor no culto da virada, porque isso vai ser uma oferta de gratidão, traduzindo o ano que você viveu, e uma oferta de semeadura em cima daquilo que você quer colher em 2021. Você quer colher muito? Então você precisa semear. Precisa semear. Se você semear 1, você colhe 30. Se você semear 10, você colhe 300. Se você semear 100, você colhe 3.000. É a proporção da palavra. Estou fazendo uma ilustração para você. Uma ilustração. Mas eu quero te ensinar que o Senhor tem muito mais para fazer na sua vida no nome de Jesus. Pode distribuir os elementos, vamos orar. Em seguida nós vamos cear e vamos apresentar a vida do Brian Gabriel ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pegue seu elemento e agradeça ao Senhor no nome de Jesus por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Sim, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus.